Espiritual das Igrejas Domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite. Liturgia das Horas do Apocalipse. Nós estamos agora então nas completas. Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa liturgia das horas do Apocalipse, estudando a palavra do Senhor, abastecendo o coração com a palavra de Deus e também já nos preparando aí para repousarmos, descansarmos essa noite. Amanhã tem mais, amanhã é dia do Senhor e amanhã é um dia cheio, com bastante orações aqui o dia todo. É bom para você acompanhar a programação, se você tem essa chance, aproveitar o dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e rezando bastante, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, agora também com oração de madrugada. 1h da manhã tem o terço da Sagrada Face, todo dia, 1h da manhã. Nos últimos dias eu tenho colocado aí em todos os canais, né? Para que todos possam então assistir e rezar, aqueles que ficarem acordados, né? Porque às vezes a pessoa perde o sono, então acorda mesmo à noite, aí 1h da manhã já sabe que tem aí o terço da Sagrada Face, dá para rezar aí todos os dias, tá bom? Vamos iniciar nossas orações então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, seja nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor. Afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos então para a segunda parte que está no livrão. Antífona. Eu te busquei de todo o meu coração. Salmo 118, versículos 9 a 16. Como corrigirá o moço seus caminhos, guardando as tuas palavras? Eu te busquei de todo o meu coração, não me lance fora dos teus preceitos. Eu escondi no meu coração as tuas palavras para não te ofender. Tu, Senhor, és digno de todo gênero de louvor. Ensina-me as tuas justificações. Eu pronunciei com meus lábios todos os juízos da tua boca. Eu me deleitei tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Eu me exercitarei na meditação dos teus mandamentos e considerarei os teus caminhos. Eu meditarei nas tuas justificações, não me esquecerei das tuas palavras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu te busquei de todo o meu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que nós vamos corrigir os nossos caminhos? Nós que viemos do mundo, estávamos aí no mundo até pouco tempo atrás, nós que estivemos buscando a igreja, mas só achamos a igreja bergoliana e não a verdadeira católica apostólica romana, nós que então aprendemos tanta coisa buscando, alguns de nós podem ter mudado de paróquia. Eu, pessoalmente, mudei de paróquia várias vezes, a família inteira, buscando aí alguém que explicasse o Evangelho, que explicasse as Escrituras, que mostrasse o caminho, que direcionasse a nossa vida espiritual. Não encontramos e foram muitas paróquias que nós passamos, mas foram muitas mesmo. Eu não tinha preguiça de pegar o carro, não, no domingo, e mudar de paróquia, ir em outra paróquia, assistir em horários diferentes, quando ouvia dizer, olha, o padre e tal explica bem o Evangelho, hein? Opa, vamos lá, a celebração dele é boa. E quanta coisa errada nós aprendemos, para não dizer aquelas que a gente conseguiu não aprender e escapamos, né? Mas quanta coisa errada nós aprendemos. E agora, como é que nós vamos acertar nossos caminhos? Nós precisamos questionar o que nós aprendemos. Nós precisamos, na verdade, examinar o Antigo Testamento, o Novo Testamento da Bíblia do século XVIII, que vocês estão ouvindo aqui todos os dias, e então examinar se por um acaso, nesse exame, você olhar e disser, peraí, não é bem assim, não foi assim que eu aprendi, então ótimo, você aprendeu errado e agora vamos tirar o erro e colocar o certo no lugar, porque aqui estamos com a Bíblia original, dentro da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, seguindo as Sagradas Escrituras verdadeiras, justamente da Bíblia do século XVIII, a primeira tradução que apareceu no mundo inteiro em português. Foi ela mesma, lá em Portugal. Justamente o padre fez essa tradução, levou muitos anos traduzindo do latim para o português, num tempo em que o latim não era uma língua morta como é hoje. Latim se ensinava na escola, não era inglês, né? Latim se ensinava na escola e assim, o clero sabia falar latim, porque todos os livros eram em latim. Então aí existiu uma vivência do latim que hoje em dia já não existe mais. Hoje é uma língua morta. Há muitos anos atrás eu li que o único lugar que ainda tinha latim era no caixa eletrônico, né, nos caixas eletrônicos do Vaticano. Hoje em dia não sei mais se isso é, porque hoje em dia os novos que vieram aí do clero, entre aspas, não sabem mais latim. Nós presenciamos uma cena uma vez, era aniversário de um bispo, e no aniversário dele foi um outro bispo também, cheio de padre para tudo quanto é lado, era uma festa. Nós fomos lá filmar a festa.
E era assim, muito padre mesmo, padre para mais de metro, como se fala, né? Os dois começaram a conversar em latim, os dois bispos mais velhos, os padres ficaram boiando igual a gente. É um tal de que foi que ele disse, ninguém entendia nada. Para você ver, né, a diferença que dá de geração aí. Mesmo os padres mais velhos não estavam entendendo nada que os bispos estavam falando. E eles falavam e riam, tudo em latim, né? Assim, nessa altura deve estar assim, contando piada da gente aqui e a gente está, não entende nada, né? Então, antigamente era uma língua viva. Então, essa tradução do século XVIII é primorosa justamente por isso, porque existia uma vivência com a língua do latim que hoje não existe mais. É mais difícil hoje a pessoa pegar ali os meandros, os maneirismos da língua, né? É mais difícil, tem que estudar muito. E lá naquela época não, lá naquela época era tudo em latim, todos os documentos da igreja eram tudo em latim. Ainda tem uma parte que permanece, né? Em latim também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hora de questionar as coisas que nós sabemos e aprendemos sobre Jesus e sobre Deus. Porque essas coisas que nós aprendemos pode ter uma parte certa e tomara que seja a maioria, mas com certeza tem uma parte aí que está errada, que precisa ser revista. Para que a gente possa então conhecer melhor o nosso Deus, amá-lo, adorá-lo, temê-lo e servi-lo. Esse é o objetivo, tem que ser o objetivo da nossa vida. É assim, você se consagra a Jesus por Nossa Senhora, você doa tudo que é seu a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Você já nem existe mais, você agora é um servo de Deus, você anulou a sua vida, você anulou os seus propósitos todos, você se deu a Jesus e disse: pode fazer o que o Senhor quiser, seja feita a vossa vontade em mim. Sou agora um instrumento vosso por vontade própria, um escravo de Maria, faça-se em mim a vossa vontade. E aí, a partir daí, nós temos que servir a Deus. Não podemos fazer que nem aquela história do rapaz que nos ajudou até a gente se preparar, né, para a consagração. Os mais velhos já ouviram isso. E ele disse que uma vez ele estava em oração, né, e Nossa Senhora na frente de uma imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora no coração dele disse para ele: seu problema, Michael, é que você dá e depois você toma. Então não dá para a gente dar a nossa vida para o Senhor e depois tomar de volta. A partir da hora que a gente se consagra totalmente a Jesus por Nossa Senhora, é totalmente. Nossa vida pertence ao Senhor, então vamos trabalhar pelo reino de Deus, vamos fazer o que dá tempo ainda de fazer, há muito por fazer, pouca gente para fazer e quase nada de tempo. Então nós temos que realmente trabalhar muito, rezar muito, fazer muita obra de caridade, de misericórdia, para que a gente realmente possa cumprir a nossa missão, que aí tem pouco tempo para ser cumprida, dentro em pouco não haverá mais tempo para nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos formar o nosso coração de novo, dessa vez à luz do Evangelho, à luz dos mandamentos de Deus, à luz da lei do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 a 28. Visto que a morte veio na verdade por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E assim como em Adão morrem todos, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um em sua ordem. As primícias foi Cristo, depois os que são de Cristo, que creram na sua vinda. Depois será o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, potestades e poder, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo destruído será a morte, porque todas as coisas sujeitou Deus debaixo de seus pés. E quando diz, tudo está sujeito a ele, excetua-se sem dúvida aquele que sujeitou a ele todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então ainda o mesmo Filho estará sujeito àquele que sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pelo pecado de Adão, simplesmente a morte entrou no mundo, não era o projeto de Deus, não era isso que ele queria para a humanidade. O que o Senhor queria era a sua criação perto dele. É como um Pai amoroso que o nosso Deus é. Mas, infelizmente, nós tivemos o furo de Adão e Eva. E Adão, sendo o primeiro homem a ser criado, né, na verdade, da espécie humana, o primeiro, né?
A mulher veio depois, a Eva veio na sequência. Ele então peca muito mais. Né? Porque então você veja só, vai lá a Eva, cai na conversa da cobra, traz o fruto proibido e Adão, ao invés de chamar a atenção dela, faz o quê? Peca junto. Tá bom, ela deve ter tido uma boa lábia, não aparece isso escrito lá no Gênesis, qual foi a conversa dela para convencê-lo, mas o fato é que convenceu. Então, você vê a situação. Olha só, é mais fácil um pecador convencer outra pessoa a pecar do que uma pessoa virtuosa convencer outra pessoa a ter virtudes também e seguir a lei de Deus. Que coisa horrível, a força que o pecado tem é a força do erro, a força das coisas erradas é a força do mal, é uma coisa terrível. Porque então, é assim, bastou a cobra jogar uma conversinha mole na Eva, que já pegou o fruto, já deu uma mordida, levou lá para o Adão, sabe-se lá o que foi que ela falou, e nhoque também o Adão. Então, a desobediência aí é uma coisa interminável, é realmente terrível. E você vê, vai pela cabeça dos outros, né? A Eva foi pela cabeça da cobra, o Adão foi pela cabeça da Eva, e a gente entrou bem, porque não era esse o plano do Senhor. Não haveria morte, não haveria nada disso. Eles estavam lá no jardim, no paraíso, no Éden. Não era para ser desse jeito, mas enfim, o homem tem livre-arbítrio. Essa é a regra do jogo desde o começo. Pode escolher a vida eterna com Deus ou a morte eterna no inferno. Nós temos livre-arbítrio. E então, infelizmente, os nossos primeiros pais escolheram errado, da onde vem o pecado original. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, para um homem que assim, na verdade, levou a humanidade à morte, veio aí nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e nos levou, nos abriu as portas da ressurreição, as portas do céu, e então as portas do perdão para os nossos pecados. Então, era necessário que o Senhor viesse como um novo Adão restaurar a humanidade, para que as portas do céu fossem abertas de novo, que estavam trancadas desde então. Era necessário, estava previsto, isso tudo estava escrito, já era plano de Deus. Foi aí que Satanás não aceitou. Lúcifer achava que é o seguinte, quem tinha que assim brilhar era ele. Como assim vai brilhar Jesus e ainda por cima que Jesus vai nascer como homem de uma mulher? E ele ainda vai ser rainha aqui dos anjos? Não, aí é demais, forçou a amizade, né? Foi aonde ele conseguiu revoltar tantos outros anjos e foram derrotados por São Miguel Arcanjo, os anjos de São Miguel. Agora, mais uma vez, a força da má ideia. A má ideia tem uma força maior, parece, pelo menos, do que a boa ideia. É uma coisa impressionante como se espalha, que nem água suja e vai contaminando os corações. Ali contaminou os anjos. No mundo contamina os corações dos homens e mulheres. Por isso a gente tem que estar vigilante, tem que estar sempre com a palavra de Deus na mente e no coração, para que a gente não caia, pedir ao anjo da guarda para nos ajudar 100% do tempo. Puxa minha orelha, por favor, puxa, me corrige, se eu estiver caindo em erro, me corrija. Dê liberdade a ele e a Nossa Senhora para te corrigirem a qualquer tempo, justamente porque nós precisamos de correção. A gente cai nesses buracos e faz esses erros feios aí peca contra Deus e pronto, aí tem que voltar a Deus de novo. E é assim, uma vida difícil, né? Uma vida até cansativa, tem hora que cansa, vou cair no pecado de novo, não dá. Tem que ter um jeito de evitar isso daí, toda hora é pecado, 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 é um absurdo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos lutar contra o pecado, vamos merecer na vinda do Senhor sermos chamados por Ele do seu lado direito. Olha que o Senhor chamará aqueles do seu lado direito, aqueles que foram bons, fizeram suas obras de misericórdia, procuraram seguir a palavra do Senhor, essa doutrina da igreja, e depois, São Paulo nos conta, tudo será destruído, acabou. Aí é o fim. E aí então desce a Jerusalém celeste do céu e é lá que nós queremos morar, junto com Deus para sempre. Lá é o nosso lugar, é lá que o Senhor também quer que todos nós moremos. Então vamos ter muito cuidado com a nossa conversão. Vamos ter muito cuidado para que a gente, então, vá combatendo o pecado. Muita gente, às vezes, nós passamos aí por uma fase, né, que o nosso Papa estava preso e a gente, então, né, combatia aí tanto a Igreja Bergogliana, tentando mostrar para mais e mais e mais pessoas, né, justamente o que estava acontecendo, mas agora, a partir do momento que o Papa Bento XVI agora está no céu, São Bento XVI, muito disso aí simplesmente perdeu o sentido e a razão de ser.
Perdeu, eles vão continuar fazendo isso mesmo que eles já fazem, mas nós queremos o céu. Nós somos uma comunidade escatológica virtual, a paróquia é isso, é de leigos consagrados a Jesus por Nossa Senhora e queremos o céu. É por isso que nós estamos juntos aqui todo dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado com a sua salvação. Batalhe agora contra os pecados da sua vida. Batalhe contra o demônio agindo aí na sua vida e fazendo você escorregar nas cascas de banana ao longo do caminho, sei lá, carregando a cruz nas costas, querendo ir para frente, tchum, cai aí no pecado, a casca de banana que o demônio joga, né? E pior que tem hora que você olha e fala, nessa casca de banana tá meio matada, falando sem querer ofender, parece que já foi usado umas 20 vezes já, e pior que foi mesmo. É o mesmo pecado que você cai, você cai, você cai, você cai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fé, coragem, confiança em nosso Senhor. Eis que o Senhor está às portas, logo depois dos 3 dias de escuridão. Coragem, vamos continuar seguindo o Senhor justamente até o final desses tempos que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então às orações finais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem junto comigo o dia todo e me ajudarem neste caminho difícil no mundo, rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças,
e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs. Terminamos então a oração da noite e amanhã estaremos de volta às 6 horas da manhã com você, rezando então a liturgia das horas, começando aí com a laudes logo cedo, abastecendo nosso coração com a palavra de Deus e pedindo as graças que nós precisamos para o nosso dia. Uma boa e santa noite de sono a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.